Boa noite, meu povo, minha pova. Peraí, deixa eu colocar aqui no chat. Boa noite a todos. Boa noite, Marinilza. Deixa eu ver, vamos lá. Boa noite, Cris. Boa noite, Adriana. Boa noite, Clau, Mosineide, Laura, Neide, Marinilza, Daniela e Emanuela. Por que eu tô com a cara de... Não tô com a cara de triste? Tô não. Tô não. Não tô triste, não. Tô cansado. Triste, não. Bom, hoje nós iremos ver nossa segunda aula de adolescência e juventude no século XXI, né? Além disso, nós vamos ver duas partes sobre o projeto de ensino e também vou ver os temas que vocês escolheram para, né, a problemática que vocês escolheram para poder trabalhar com o projeto de ensino de vocês, né? Respondendo uma pergunta que ficou faltando na semana passada. Não vai ter que apresentar o TCC, tá? Não vai ter que apresentar. Por enquanto, essa informação que eu tenho. Tá? Ele é opcional, então não sei como é que vai ser feito o cálculo, tá? Mas não vai ser apresentado. E acho que é só. Acho que era essa a única questão que ficou da semana passada para cá. Então, vamos lá. Adolescência e juventude no século XXI. Bom, a gente vai ver hoje, né, na disciplina, os dilemas da adolescência, né? Que parece que são poucos, né? Mas, na verdade, são muitos dilemas, né? A gente vai conhecer e compreender o contexto e a dinâmica da adolescência e juventude, identificando e refletindo sobre as possibilidades de atuação em sala de aula, considerando seus desafios frente às temáticas pertinentes da atualidade. Então, a gente vai apresentar os principais dilemas enfrentados pelos adolescentes, jovens, suas famílias e sociedade como um todo, característicos do século XXI. Né? A gente pode dizer que é um pouquinho do finalzinho do século XX, mas já com aquele toque de século XXI. Né? Para contextualizar tudo isso, nós temos 3 frases, né? A gente vai falar sobre, obviamente, o que mais tem que causa problemão sempre. Né? Problemão não, né? Mas que causa quem tá muito escuro, agora sim, acho que tá bom. Que causa alguns arrepios, né? Para quem é pai ou mãe de adolescentes. Que é a sexualidade, né? Questões de gênero e gravidez na adolescência. Além disso, a gente vai ver a violência e o uso de substâncias psicoativas, também chamadas de SPA, né? E os adolescentes autores de atos infracionais, quando eles extrapolam na medida de que querem realizar as coisas, né? Bom, vamos começar pela parte boa, ou parte mais tenebrosa, que é a questão da sexualidade, né? Então, a sexualidade, ela na adolescência é o momento que ela, de fato, desabrocha, né? Na vida, das crianças, né? Do indivíduo, não da criança, dos indivíduos, né? Por quê? Apesar de eles serem passaram a infância sendo muito influenciados de modo implícito, né, não de forma tão explícita, e isso acaba acontecendo de fato no que chamamos de início da adolescência, né? Hoje é muito comum marcar a saída da idade da criança, né? Deixar de ser criança e virar uma mocinha, no caso as meninas, né? Porque quando acontece a menarca, né? Acho que vocês sabem o que é menarca, né? Vocês sabem o que é menarca, né? Não preciso dizer o que é, né? Então, quando acontece a menarca, ela socialmente marca essa transição da infância para que a criança está mais ou menos próxima da vida sexual, né? Propriamente dita. Né? Como ninguém escreveu, acho que ninguém sabe o que é menarca. A menarca é a primeira menstruação. Tá? Mas a sexualidade a gente pode dividir em 2 campos básicos, né? Que é o caráter biológico, os 2 caráteres, né? O caráter biológico e o caráter social e cultural, porque todos eles influenciam. Inclusive, o nosso corpo responde a vários estímulos sociais, né? Quem sofre bastante com isso, inclusive, são as meninas, né? Por quê? Porque desde criança elas são
elas são meio que condicionadas a serem as princesinhas, né? Eu já falei isso para vocês aqui em sala, né? Que a criança, a menina, ela fica toda emperiquitada, cabelo arrumadinho, maquiadinho, e ela não pode correr, porque se correr vai bagunçar o cabelo, vai suar, a maquiagem, ou seja, vai derreter, vai manchar o batom, vai rasgar a roupa, que é de princesa, né? E isso, quer queira ou não, isso é uma influência social da sexualidade, né? Por quê? Porque a criança, ela está aprendendo a ser mocinha, né? Mocinha. E engraçado, né, que nós tivemos a Bia Andrade agora ganhando, eu até postei isso no meu Facebook e no Instagram, que a Bia Andrade, né, ela ganhou uma medalha de prata no boxe, né? E eu coloquei assim, que a mulher, o lugar de mulher é onde ela quiser, né? E ela quiser, porque a mulher pode, né? Assim como os homens podem, a mulher também pode. Então, a gente tem que quebrar essas rupturas, né? Essas rupturas não. Tem que romper com essas ações sexuais, né? Quer queira ou não, parece brinquedo de menino, de menina. Não, isso é uma sexualização, uma taxação de sexualização. E é uma forma de controle social também. A sexualidade de caráter biológico ela é caracterizada pela genitalidade, né? Pelos genitais, né? Eles envolvem temas como gravidez, contracepção, doenças sexualmente transmissíveis, cuidado com higiene com o corpo, né? Curiosamente, a educação sexual cuida dessa parte, né? E muito dessa parte, né? Porque justamente para que eles conheçam quem é o seu corpo, o que é o equipamento e a quem ele se destina, né? Quem pode chegar perto, quem pode tocar nesse equipamento, né? Que o pessoal fala que a educação sexual é para ensinar a criança a fazer sexo. Não, pelo contrário. É para ela aprender a se defender, né? Da pedofilia. E também temos o caráter social e cultural, que são conjuntos de comportamentos resultados de um processo histórico e social de formação dos indivíduos, né? Então, tudo aquilo que a gente é bombardeado no nosso dia a dia, seja ele na família, seja ele entre amigos, seja ele na mídia, vai formar o caráter social e cultural da sexualidade, como acabei de falar, né? A Bia Andrade, ela ganhou, né, medalha de prata no boxe. O boxe a gente entende que é um esporte, né, de meninos, né? Eu não, eu entendo que mulher pode fazer qualquer coisa. Né? Acho que gosto até quando a mulher bate, tinha que ser mulher contra homem e mulher batendo bastante. Mas enfim, né? E tivemos lá o do DJ Ives, né? A Cris Cyborg, que é uma lutadora de MMA, que chamou ele pro pau, né? Gosta de bater mulher, então bate em mim, vamos lutar. Vamos fazer a coisa certinha, né? Infelizmente, o convite não foi aceito. Então, isso justamente é criar essas ideias de que menina brinca com boneca e menino brinca com carrinho, de hominho, ou que menina veste rosa e menino veste azul. Então, tudo isso vem através do caráter social e cultural da sexualidade. E isso é potencializado especialmente na adolescência, né? As meninas, quando elas ficam adolescentes, quais são as revistas que elas mais leem? Não digo hoje porque as revistas caíram meio em desuso, mas na minha época, que elas mais liam? Elas liam Capricho, Carícia, Toda Tinha, Atrevida, que mais tinha? Querida, né? São revistas que são revistas que são pré-nova, né? Cosmopolitan, né? É que hoje não chama mais nova, né? Hoje a gente chama só revista Cosmopolitan. Então é uma pré-nova, né? Ou seja, e elas teoricamente veem as mesmas inseguranças, será que ele me ama, aqueles testes e tudo mais. Uma coisa meio tom de rosa, né? Apesar que a revista nova ela trata um pouquinho da mulher um pouquinho mais independente, né? Mas ainda meio dentro de uma redominha de vidro rosa. Aí a gente falou que nunca gostou de rosa, nunca gostei de boneca. Nem eu nunca gostei de boneca. Então, tudo isso vai criar alguns temas que acontecem muito, que acontecem não, que muitos temas que são muito tabus, né? São tabus que a família não gosta de falar, não quer que a escola fale, mas que são grandes dúvidas dos adolescentes, né?
que é a questão do sexo propriamente dito, o ato sexual, a afetividade, né, até para que eles consigam compreender a diferenciação de afeto e sexo, né? Que uma pessoa que vai praticar uma pedofilia, ela faz uma confusão mental na cabeça da criança ou do pré-adolescente, para que ele entenda que aquilo que ele está fazendo não é uma coisa errada, né? Porque a gente aprende logo desde cedo que se a gente esconde alguma coisa dos nossos pais, é alguma coisa errada. Então, se a gente não pode contar para eles aquilo precisa transformar aquilo num afeto. Então, daí a importância de a gente diferenciar a afetividade da questão do sexo propriamente dito, né? Como eu falei, a questão do corpo, né? Porque o corpo, ele é uma máquina, né? É um objeto que pertence a quem é dele, né? Da pessoa. Então, como funciona, quem pode tocar nesse corpo, quem pode, o que pode falar e tudo mais. E a questão do corpo não refere-se apenas à questão sexual, não. A questão do corpo também refere-se a padrões de beleza. Por quê? Nós temos hoje um padrão que é esquelético, né? Aquela, né, barriga negativa, né? Da barriga negativa, a pessoa altamente sarada, né? E todas loiras, aquele loiro californiano, ou loirodonto, ou loira californiana, né? E pele bronzeadíssima, né? Bronzeada, mas no tom certinho, né? Não pode exagerar muito, né? E com aquela maquiagem toda iluminada, né? Isso na questão das meninas. Os meninos, eles são obrigados a serem musculosos, né? Para terem um corpo perfeito, ou saberem fazer vários tipos de esportes onde o culto ao corpo seja muito importante e tudo mais, né? Então, isso tudo vai envolver... Por quê? Porque vira um pavão, né? Para chamar a atenção do sexo oposto, ou até mesmo do próprio sexo, né? De outra pessoa. E isso são coisas que são imputadas na gente. Quebrar essa coisa do que ter barriga negativa é o perfeito, né? Todos os corpos são perfeitos, né? E também tem a questão do gênero, né? O gênero é diferente do outro que a gente vai falar agora, daqui a pouco, que é a identidade de gênero. Por quê? A questão do gênero refere-se à bigeneridade mesmo. A questão do homem e da mulher, né? Das possibilidades de um para o outro, o que é imputado socialmente e o que a mulher pode fazer, o que a mulher não pode fazer, né? Que é diferente da identidade de gênero, que como a pessoa se reconhece na questão no gênero, então ele supera a bigeneridade biológica, né? Ele já passa a abarcar outras questões de gênero, que gêneros nós temos, né, que é o homem, o cisgênero, né, o transgênero, são só 2 também, mas aí cada um deles vai ter subdivisões que vão marcar o que é um e o que é o outro, né? E a orientação sexual, que é diferente também da identidade de gênero, né? Por exemplo, a orientação sexual vai referir o que eu gosto, como eu gosto de me relacionar. Vai falar sobre a questão da heterossexualidade, da homossexualidade, da bissexualidade, da assexualidade, da polissexualidade, que mais? Da questão de pansexualidade, e assim vai. Né? Entre outros da sigla lá de 14 letras, né? Então, vocês veem como gênero, identidade de gênero e orientação sexual são coisas muito distintas, mas também muito ligadas. Aliás, identidade de gênero, eu esqueci de falar, tem os intersexos, né? São pessoas que nascem com os dois gêneros, com os 2 órgãos sexuais, né? E acaba depois decidindo entre um e outro, ou os 2, enfim, como queiram. Vamos começar pelo que mais dá confusão, né? Que é o gênero. Quando a gente fala em igualdade de gênero, né? Igualdade não é identidade, tá? Igualdade de gênero quer dizer que o homem tem os mesmos deveres e direitos que as mulheres, e vice-versa. Quando a gente fala que a mulher pode, e se pode, como pode, deve fazer,
a gente fala muito da questão da igualdade de gêneros, né? Porque diz respeito à masculinidade e à feminilidade, né? Ser homem e ser mulher em determinados contextos históricos e culturais. Então, não se trata de negar as diferenças sexuais e corporais entre homens e mulheres, mas de compreendê-las como naturais e determinadas, mas como relações sociais de poder, que produzem hierarquia e dominação. Um exemplo disso, da questão do gênero, é quando a gente fala que a mulher ela ganha menos que o homem por ser mulher. Isso a gente fala a questão de gênero, tá bom? Dúvidas? Nem falei. Boa noite, Viviane. Agora que eu vi. Boa noite. Não? Então tá bom. E a educação sexual, que é toda ação de ensino e aprendizagem sobre a sexualidade humana, seja em nível de conhecimento, de informações básicas, de discussões e reflexões sobre valores, normas, sentimentos, emoções, atitudes relacionadas à vida sexual. Quando a gente fala em educação sexual, a primeira coisa que a gente vai trabalhar é, óbvio, a questão do biológico, né? Até para que a pessoa consiga compreender o que é o seu corpo, né? E que o seu corpo é um templo seu, sagrado para si, né? E que ali só vai poder ser tocado por quem ela permitir, né? E isso é uma coisa que é muito clara, que é aí que se confunde muito a questão, infelizmente, dos nossos deputados ultra-religiosos, acham que a gente ensina sexo. Pelo contrário, não, a gente não ensina sexo porque isso é algo que a pessoa que tem que descobrir, e não tem como ensinar isso não se ensina. A pessoa, ela aprende instintivamente, né? Não precisa ensinar. No segundo momento, a gente começa a compreender algumas outras questões relacionadas ao social, ao cultural. Por quê? Porque, quer queira ou não, nós vivemos em sociedade. E a sociedade, ela é formadora de cultura. Se ela é formadora de cultura, como eu falei, como que é a questão da aceitação do próprio corpo, né? Isso entra também em educação sexual. Por quê? Porque o culto ao corpo é criar corpos que sejam desejados. Se são corpos desejados, são desejados por alguém. Se são desejados por alguém, tem aquela conotação sexual. É porque a educação sexual vem mostrando que a gente precisa normalizar qualquer tipo de corpo, que não existe corpo perfeito, né? E nem a busca pelo corpo perfeito. O corpo perfeito é aquele que você se sente muito bem. Então, a educação sexual também vem nessa esteira justamente para trazer valorização pessoal, né? Então, por isso que tem algumas confusões relacionadas ao que é de fato educação sexual. A Claudineia falou que é assunto muito bom e a Neide falou ajuda a se cuidar. Exato, a se cuidar. Porque, quer queira ou não, a gente ainda tem um índice muito alto de pedofilia e muitas delas, pode ter certeza, ainda não são nem divulgados, né? A gravidez na adolescência, né? Aqui tem alguns fatores. Tem uns aqui que eu não concordei muito, né? Mas eu vou dizer, né? A gravidez na adolescência tem alguns possíveis fatores da gestação precoce, né? Primeiro a baixa autoestima da pessoa, né? Eu não acredito que a pessoa numa baixa autoestima, queira engravidar. Ainda mais um adolescente, uma criança, né? Ainda mais eles. Mas tudo bem, está aqui. Não sei nem explicar para vocês. A questão da dificuldade escolar, sim, porque a criança, se ela tem algum tipo de falta em algo, ela procura outras coisas para poder compensar. Isso vai acontecer, inclusive, com os outros itens. E essa compensação vem através do sexo? Sim, especialmente na questão dos adolescentes. Por quê? Porque eles estão na época que o corpo está se transformando, e não só parte física, mas também hormonal, emocional, psicológica. Então, colocar o corpo à prova envolve também isso. Por isso da importância da educação sexual, para conscientizar do uso, por exemplo, da camisinha ou de outros contraceptivos, mas principalmente da camisinha, porque é a única que tem uma segurança quase que 99%, não só da questão da gravidez, mas de outras doenças sexualmente transmissíveis, né? O abuso de álcool e drogas, porque quando a gente
a gente bebe, né? Bebe bastante, a gente fica muito louco, né? E as drogas também, você acaba, digamos assim, não se cuidando, né? Porque você perde um pouco da razão, né? Os conflitos familiares, especialmente comunicação escassa, isso refere-se à falta de comunicação, à falta de educação sexual dentro de casa, que é algo que é necessário, né? E é muito necessário sim que os pais conversem. Parece vergonhoso e tudo mais, mas não, é algo que precisa ser discutido, debatido dentro de casa, não só na escola, especialmente porque eles buscam um modelo para ser quem eles querem ser no futuro, e o modelo mais próximo sempre são dos seus responsáveis. Né? Então, quando tem esses conflitos e não tem nenhum tipo de comunicação, eles buscam outros tipos de afetos. Daí a importância da educação sexual, diferenciar o que de fato é afeto e o que de fato é sexo, né? Que são coisas muito distintas. Né? Ou através da violência física, psicológica e, óbvio, sexual, né? Estupro, nada além disso, ou a sessão comunitária, ou seja, eu já vi meninas que falam que numa tarde transou com várias, da mesma forma que meninos falam a mesma coisa. Peguei X meninas, né? Então isso é utilizado como uma forma de ascensão. Só que isso, o que pode acontecer? Uma gestação. No caso do menino, ele pode engravidar uma ou duas ou várias meninas ao mesmo tempo, né? Imagina um rapaz que já começa com 3 grávidas dele, tudo, né? Tudo de bom. Eu imagino, né? Enfim. Ou a menina, né? Que além da questão da gravidez, ela pode contrair algum tipo de doença sexualmente transmissível, né? Nada contra o que ela quer fazer com o seu corpo. Tanto o menino quanto a menina pode fazer o que quiser. A questão é a gente explicar o que nós queremos dizer, principalmente a questão da explicação das implicações que isso podem ocorrer. Né? A gente sabe que uma menina de 11, 12, 13, 15 anos, ela não está preparada socialmente para ser mãe, do mesmo jeito que o menino também não. Por quê? Porque para ter um filho, precisa de uma estrutura que essas crianças, esses adolescentes, eles não têm, que é estar empregado, ter uma vida econômica viável, né, se sustentar. Ele precisa ter apoio de outras pessoas que vão prover isso. Ou seja, uma criança literalmente cuidando de uma outra criança. Claudinei compartilhou aqui uma coisa bem interessante. Eu vivi isso grávida, com 16 anos, sem poder falar para a família. Por medo, porém, minha mãe não falava sobre o assunto. Quando eu contei, tive que casar. Então, imagina, não que seja ruim, não sei se você está casado ainda com a mesma pessoa, que seja ruim casar com o seu primeiro amor. Mas imagina você que está tentando descobrir quem você é na sua vida e você, de repente, já se vê com uma criança para cuidar. Né? Uma criança para você prover e ainda ter que morar com uma pessoa. E se essa pessoa se tornar agressiva? Se essa pessoa não for exatamente quem você quer? Então tem coisas que precisam ser aprendidas ao longo, não só da adolescência, mas especialmente do início da idade adulta. Né? Até para que a pessoa consiga compreender qual é o seu papel social, o que ela busca socialmente para si. Né? E o Brasil ele apresenta uma taxa de 68,4 casos de gestação a cada 100 meninas. A cada 100 meninas entre 15 e 19 anos, que é na parte da adolescência, a segunda adolescência, né? E isso acaba acontecendo o quê? Os meninos não acabam nada, né? Para ele tá tudo de boa ali, né? Não tem que dar de mamar, ele não fica com a criança, não fica nada, né? Só quando obrigam, né? Isso acaba tendo altos índices de mortalidade materna, por quê? Porque o órgão sexual, o órgão reprodutor, ele não está preparado, né? Não está totalmente preparado, né? Por isso que teve a questão do aborto da menina de 10 anos. O órgão reprodutor dela não estava preparado para que ela pudesse ter uma criança. Podia nascer criança, podia. Mas e o risco dessa menina morrer? Né? O que é mais importante? A moral e os bons costumes religiosos ou a vida de uma pessoa? Da pessoa que já está viva. Né? Então, enfim.
Traz também a questão da evasão escolar, mais das meninas do que dos meninos, apesar que as meninas elas são mais guerreiras, né? Mulher sempre mais guerreira. Traz a desigualdade de gênero, porque a pessoa ainda está se conhecendo. Além disso que, como eu falei, quando há uma gravidez na adolescência, quem se ferra mais, o menino ou a menina? É a menina. Porque socialmente é inaceitável ela ter engravidado ainda antes de um casamento da adolescente. Teoricamente, hoje está de boa, mas ainda tem esses pensamentos retrógrados, né? E ela se ferra por quê? Porque ela tem uma criança por 9 meses para gerar. Ela demanda de cuidados. O menino não precisa de cuidados, ele só está lá tirando foto. Ah, eu sou pai. Papai já ama, né? Não é assim? Ou o pai está on, né? E então acentua muita desigualdade de gênero, porque o menino ele pode conseguir ainda ascender um pouco. A menina não, porque ela já vai ter uma criança. Quem está no mercado de trabalho sabe que quem tem filho pequeno dificilmente consegue emprego. Quando consegue, porque realmente estavam precisando mesmo, ou encontrou uma empresa que não se preocupa tanto com isso. A gente sabe que não é bem assim, né? E traz também a desigualdade social. Por quê? Essas pessoas, esses adolescentes, eles ainda vivem com os pais. Se eles vivem com os pais, eles não se sustentam. Eles são obrigados a se tornarem economicamente viável. E nem sempre dá certo. A Neide falou que também não teve essa ajuda na família, né? E a Cláudia Neto falou o seguinte, ó, foi o que aconteceu. Logo veio as agressões, porque meu ex-marido queria sair, levava a vida de solteiro. Porque ainda todo mundo está se formando, né? Está se formando socialmente. E como é que a escola atua nesse caso, né? Através, é óbvio, primeira coisa, né? Está aqui em segundo, mas vou falar como primeiro. A questão da educação sexual. Porque a educação sexual, como eu falei, não vai ensinar a criança a fazer sexo, o adolescente a fazer sexo. Não é isso. A gente vai ensinar que o corpo é seu e é um templo e vai mostrar que aquilo, até mesmo tocar no seu braço, implica numa autorização sua. Tocar no seu braço. Para quem sabe, braço, teoricamente, não tem nada de conotação sexual. A gente pega na mão de amigos, né? A gente anda com as mãos dadas com amigos quando nós somos crianças, não é isso? Sem conotação sexual nenhuma. Então, na educação sexual, aprende que até para tocar numa mão, no braço, tem que ter uma permissão. O corpo não é algo que alguém pode chegar e tocar. Não, não é bem isso. Né? Isso é aprendido na educação sexual. Através do diálogo aberto. Falar que existem todas essas intercorrências que acontecem na vida de um jovem, isso pode ocorrer, e como evitar, justamente prolongando ao máximo o seu crescimento social. Né? E o encaminhamento à rede de atendimentos aos adolescentes, porque a assistência social, ela trabalha também bastante com mães adolescentes, mães e pais, muito mais mães adolescentes do que pais adolescentes. Porque, lembra da desigualdade de gênero? Quem sofre mais? São as meninas ou são os meninos? Né? É algo para se pensar. Dúvidas? Não, né? Violência, né? Que é algo que também acontece bastante na adolescência. Eu vou contar um caso que aconteceu alguns anos atrás lá na Praia Grande, né? Eu morava ainda lá em Santos. Um turista, ele parou no semáforo e foi assaltado por um cara de uns 20, 25 anos, entre 20 e 25 anos. Logo em seguida, uma menina foi, já que tinha acabado de ser assaltada, a menina foi lá e atirou a queima-roupa, a menina de 12 anos, né? Quando a gente vai falar sobre a violência na adolescência, é uma violência meio sem medida. E é mesmo. Porque como eles estão aprendendo a conviver socialmente com outros tipos de regras, e eles estão descobrindo a sua formação social, o seu caráter social, eles literalmente não têm nada a perder.
né? Basta lembrar também a caso dos adolescentes que fizeram aquela chacina na escola, lá em Mogi das Cruzes, né? A violência, ela está ligada à negação de valores considerados universais. A liberdade, a igualdade e a vida. É como se nada se importasse muito, né? Não tem nada a perder. Então, tornar o outro uma coisa, um objeto, negar o violentado enquanto sujeito de direitos, né? Então, quando ele extrapola, né? Aliás, na verdade, a violência em geral é isso, né? É tornar alguém uma coisa. Não importa o quão sofrimento aquilo vai trazer, o importante sou eu, né? E a violência é óbvio, é o uso de força física ou de poder, resulta sofrimento, morte, danos psicológicos, desenvolvimento prejudicado ou privação. Isso geralmente acontece, especialmente com os adolescentes, através de modelos de afeto que são transmitidos, né? Por que a criança anda muito com pessoas que vão desvirtuar o seu caminho, né? Porque não tem um modelo de afeto. E ele encontra um outro modelo de afeto, de amizade, que vai suprir essa necessidade que lhe falta em algum campo da sua vida. E é isso que a escola tenta trabalhar, especialmente com os pais, né? Não que dê certo, né? Nem sempre dá certo. Até porque falta muita boa vontade dos professores. E também um pouquinho de boa vontade dos pais, mas muita boa vontade dos professores. Mas isso acontece com os jovens e adolescentes através de modelos que lhe representam uma forma de afeto. A violência na escola é dividida em dois tipos de relações. Elas podem ser relações micropolíticas ou macropolíticas. Micro, macro. Tá? Micropolíticas são de alunos contra professores. É um bate-boca mesmo, assim, de frente, é um embate entre aluno e professor. De profissionais de educação contra alunos, né? E entre alunos, né? Então pode ser do aluno contra o professor, do professor contra o aluno, né? Ou seja, nós professores também podemos ser violentos com os alunos, sem perceber. Por isso que a gente tem que pensar muito na nossa prática. E entre eles, é o que acontece muito mais, né? Por algum motivo, pegou birra e tudo mais. Isso eu me lembro os meninos tem, mas acontece muito entre meninas hoje. Que a menina acha que a outra está dando em cima do menino da outra, ou que a outra é muito bonita, ou seja, tem que ficar feia, porque ela acha que tem que ficar feia, entre outras coisas que acontecem na escola. Já as relações macropolíticas, elas têm a ver com a violência urbana, ou seja, uma violência que vem da rua para dentro da escola, a violência familiar, ou seja, algo que a criança e adolescente sofre dentro de casa e acaba reproduzindo, lembra que eu falei dos modelos? Acaba reproduzindo dentro da escola, e a violência institucional, quando ele se sente injustiçado em relação a normas ou regras que existem na escola. E ele acaba tendo um comportamento violento. A violência social, ela traz um prejuízo intencional contra outras pessoas, a partir de seus relacionamentos, status social e autoestima. Traz também uma questão da manipulação da verdade, calúnia e exclusão social. Porque quando a gente não gosta de alguém, a gente quer afastá-la, né? Ou provoca um bullying meio que involuntário. E isso acontece demais na escola. Então, a manipulação, a exclusão social, ela é feita de forma tanto direta quanto indireta, né? Direta é quando é negativa a tentativa da vítima se inserir no contexto, ou seja, eu não quero que você esteja aqui no meio da gente. Isso acontece através de forma de bullying, por exemplo, né? E a indireta é o ato de ignorar a vítima, impossibilitando a aproximação desta. Então, a diferença de um para outro é que uma fala na cara da pessoa, não quero você aqui, a outra simplesmente ignora. E para isso, nós temos duas ações que fazemos na escola que surtem muito efeito quando acontece a questão da violência dentro dela. Primeiro é a mediação dos conflitos e depois são as práticas restaurativas. A mediação de conflitos é um método de resolução de conflitos no qual um mediador imparcial e neutro facilita a comunicação entre pessoas em busca de uma solução.
para o problema. Ela pode ser usada em muitos âmbitos e escolar é um deles. É um processo flexível que pode ser adaptado às necessidades específicas de um centro escolar, levando em conta a natureza dos conflitos e do objetivo do programa. Então, alguém que não tem nada a ver com o assunto, mas que vai se manter neutro e vai ouvir as duas partes, especialmente para que possa compreender, chegar num consenso que seja bom para ambas, né? Ambas ou a mais pessoas, né? Então, daí vem a questão do mediador dos conflitos. Ele vai mediar literalmente. Já as práticas restaurativas, elas são formas de gerenciamento de conflitos, através das quais um facilitador, que é diferente de mediador, auxilia as partes direta e indiretamente envolvidas no conflito a realizar um processo dialógico visando transformar uma relação de resistência e de oposição em uma relação de cooperação. Isso, inclusive, é o que diz o Conselho Nacional do Ministério Público. Então, as práticas restaurativas, enquanto a mediação tem uma pessoa que media, fica no meio, para tentar ouvir e para poder tentar convencer cada uma das partes, não concordar com o outro, mas passar a visão de um para o outro, as práticas restaurativas são um conjunto de ações que são feitas dentro da escola, que visam até mesmo diminuir ou atenuar esses conflitos, atenuar até mesmo extinguir. Só que aí, no caso, não tem um mediador. Os conflitos precisam ser solucionados entre eles. A diferença é que ele não vai ter um mediador, mas vai ter alguém que vai fazer algumas práticas, algumas ações, alguns exercícios ou atividades que vão trazer um pouco de racionalidade para a solução, né? Então, geralmente aparece o segundo primeiro, né? As práticas restaurativas. É algo que todas as escolas precisam ter, né? Já a mediação de conflito já é uma casa mais grave, onde realmente precisa ter um mediador. Dúvidas de violência? Contribuições? Querem falar algo? Não? Então, tá bom. Violência institucional, né? Eu cheguei a falar agora há pouco. O que é violência institucional? É quando as ações das escolas, no caso aqui a gente está falando da escola, né? Pedagogia, mas as ações da escola, elas acabam provocando algum tipo de preconceito, um bullying relacionado a a uma pessoa ou um grupo de pessoas, né? Então, na realidade, é algo que já existe e já está totalmente agregado, né? Então, a violência institucional é uma violência perpetrada pelo Estado, exercida no âmbito dos serviços públicos, quer seja por ação ou omissão, inclui as ações abusivas disparadas pelas relações de poder assimétricas, ou seja, assimétricas. Eu disse simétricas, assimétricas. Tá? Entre usuários dos serviços e seus agentes profissionais dentro das instituições, saúde, segurança, escola, entre outros. Onde a gente vai ver mais a violência institucional? Onde a gente vai ver? Elite, conta para mim, que eu sei que você sabe. Um exemplo, gente. Olha, hoje eu vi no jornal um exemplo maravilhoso de violência institucional. E não foi feito por órgão público. Mentira que você não sabe, não acredito. É a polícia. A polícia que tem maior índice de violência institucional. Por quê? Porque a polícia vem um branco, tá andando de bicicleta, e vem um negro andando de bicicleta. Quem é parado? Por que a pessoa que ele parou é parada? Qual o motivo que leva ela a ser parada? A outro exemplo que eu falei é um exemplo que apesar de não ter sido feito pelo Estado, já virou uma violência institucional. Impressionante. Que foi a questão do senhor lá de 50 e poucos anos, em Limeira, que ficou de cueca no açaí. Porque ele entrou
só para ver os preços. E saiu sem comprar nada. E esqueci o nome, aqueles contentores de perda, fiscais de perda, alguma coisa assim, eles cismaram que ele roubou alguma coisa, que não é possível ter entrado lá e não ter saído comprado nada. Ele entrou para roubar. E o cara ficou de cueca. Isso passou no Bom Dia São Paulo, no SP1, e eu não sei se passou agora no SP2. Não vi o jornal hoje. Eu estava fazendo minha aula de Libras, então não vi se passou no jornal hoje. Então, isso é um modelo de violência institucional. É quando alguém acha que por conta de algo, tem que ser excluído, não presta. Eu tenho um conhecido meu que ele é policial militar. E ele falou, eu tenho que parar todo mundo que tem cara de bandido. Aí eu fiquei pensando, refletindo comigo, o que é cara de bandido? Né? Como é que é taxado uma cara de bandido? Eu já fui assaltado algumas vezes e levaram meu celular. Sabe qual era o biotipo da pessoa que me roubou o celular? Branco. Aí eu fico pensando, o que é a cara de bandido? Pode falar, Elide. Mas isso, Lucas, é cultural. Infelizmente, a gente tem que trabalhar muito a sociedade ainda. Existe um exemplo clássico, que se você tiver 3 horas da manhã na rua e de um lado da calçada tiver um negro e do outro lado tiver um branco, você vai passar do lado da calçada que tem um branco, porque você já pré-julga que o negro pode ser bandido e o branco jamais. Infelizmente, a gente tem que trabalhar isso muito na sociedade. Quando eu namorava, isso aconteceu comigo, que hoje é meu marido. A gente estava junto no carro, na época era o meu carro, mas ele estava dirigindo. Um carro de polícia parou a gente, tinha uma policial feminina junto, ela me acolheu como se eu fosse uma vítima. E ele era um assaltante que estava me sequestrando. Gente, o carro é meu. Ele é meu namorado. Até provar que ele era meu namorado, eu tive que chamar meu pai, porque parecia que eu estava sendo pressionada a dizer que ele era meu namorado, e porque ele estava dirigindo o meu carro. Infelizmente, isso é cultural. A gente tem que trabalhar a sociedade, a cabeça do ser humano, porque ainda a gente está naquele pensamento escravagista, ainda a gente tem aquele pensamento que o negro ele vai roubar, ele vai estuprar, ele vai agredir pelo simples fato de ser negro. Eu trabalhei no banco 20 anos, eu passei por 8 assaltos. Dos 8 assaltos, não tinha um único negro. Nos 8 assaltos, era sempre quadrilha de brancos. 8 assaltos. Foi como eu falei do roubo do meu celular. Nunca fui assaltado por um negro. Nunca. Então eu me pergunto, como é que é cara de bandido, né? Isso também remete a alguns meses atrás, lá no bairro da Tijuca. Foi na Tijuca, gente? Agora eu não lembro. Não foi na Zona Sul. Foi na Zona Sul, do Rio de Janeiro, que uma pessoa... foi perto de Botafogo. Foi perto de Botafogo. Não lembro agora se foi Copacabana ou foi no Flamengo. Que a pessoa um casal deixou uma bicicleta no bicicletário, e quando saiu da bicicleta, saiu do shopping, a bicicleta tinha sido roubada. Eles viram uma bicicleta parecida, né? E com isso já chegaram acusando um cara que estava na bicicleta. Eu não lembro se estava esperando a namorada, enfim. Eu sei que estava esperando alguém. E ele foi acusado ali imediatamente de roubo. E a bicicleta era dele. E quem é que tinha roubado? Uma pessoa que era branca, moradora da Zona Sul. Bem teoricamente, com boa vida. Não boa vida, assim, rico. Mas tinha uma boa condição financeira. Mas por conta de drogas, ele assaltava
para poder girar dinheiro, né? E isso faz a gente refletir. Qual é a cara de bandido, né? Por que a gente olha sempre para o negro, né? Mas tem mais, não, isso do negro é só uma parte. A Elide falou uma coisa que me lembrou da outra, que eu estava procurando um exemplo excelente para falar de violência institucional de mulher, ainda feita por policiais. Se a mulher for estuprada 10 da noite na rua e ela procurar uma delegacia de polícia, o que falam para ela? O que você estava fazendo na rua essa hora? Mas você... Você esperava uma mocinha com essa roupa curta, como se a culpa fosse dela. Exatamente. E isso é uma violência institucional. Porque se na Constituição diz que nós somos livres para ir e vir, a Constituição diz isso. Por que eu tenho que questionar uma mulher por que ela está passando umas 10 horas na rua? Né? Tanto que eu até falo muito para algumas pessoas que não importa se, por exemplo, a Nájila Trindade, que disse que o Neymar estuprou ela, eu acho que foi um dos poucos das pessoas que eu conheço que desde o início eu nunca falei assim, gente, ela tá querendo ganhar dinheiro. Eu falei, não, eu acredito nela. E olha que eu dei aula para aquela coisa, né? Então, eu acredito, mesmo que fosse mentira, porque o meu papel não é questionar. Meu papel, no caso de um estupro, essas coisas, é acolher. Qualquer tipo de violência é acolher. Entendeu? Mesmo que você esteja acolhendo uma pessoa que não preste, não dizendo que ela não preste. Para mim, ainda acho que ela foi estuprada mesmo, que foi silenciada. Né? Desacreditaram ela. Bonito, que eu não duvido muito, não. E se ela aproveitou bem aproveitado mesmo. Tem que aproveitar mesmo. Por que na hora de falar, ela quer destruir ele, porque ele é uma pessoa da mídia? A própria polícia desacreditou dela, né? Então, isso são violências institucionais. Isso é para provar que não é só por questão do racismo, né? Aqui, no caso do material, fala muito sobre o racismo. Mas não é só isso. As mulheres sofrem muito a questão da violência institucional. Por que muita mulher não fala que foi estuprada e guarda em segredo? Porque a primeira coisa que é desacreditar. O que você estava procurando? Será que não foi você que deu mole? Isso me lembra desses dias que eu vi uma entrevista, eu não sei porquê, eu vi, acho que passando no canal UOL, na TV UOL, estava falando sobre uma atriz pornô que ela disse que no ato do trabalho dela, ela foi estuprada. A primeira coisa que a gente imagina é assim, gente, uma atriz pornô estuprada no ato do sexo. Estranho, né? Eu vou confessar, eu também pensei a mesma coisa. Nossa, que estranho, né? Aí quando eu falei que eu vi isso, eu pensei assim, foi fora do set, né? Foi lá e forçou, né? E aí ela disse o seguinte, aí quando ela foi na delegacia da mulher prestar queixa, por conta de ser uma profissional do sexo, ela disse assim, mas foi um estupro ou foi um desacordo comercial? Né? Aí eu fiquei pensando, gente, isso não é uma outra mulher perguntando isso só porque ela é uma profissional do sexo? Não, gente. Quando você vê uma outra mulher, independente do que ela seja, o que ela faça, você tem que acolher. Da mesma forma que você acolhe um homem. Na verdade, você acolhe qualquer pessoa, tem que acolher muito bem. E no caso de violência contra a mulher, a gente tem que acolher ela, não importa. São todos iguais, né? Então é isso que eu fico pensando na questão do que é violência institucional. O racismo enquanto violência institucional, a gente tem como histórico, como a mãe Elide falou, da questão da escravidão, a gente tem mais de 300 anos de escravidão negra, já vou deixar você falar. E isso mostrou que nós tivemos uma abolição tardia e totalmente excludente, né? Por quê? Porque a gente criou também um mito da democracia racial, onde todo mundo aqui... Imagina, o Brasil é um país sem preconceitos, né? O Brasil não tem... Brasil, povo amado, idolatrado, salve, salve e tudo mais, né? Só que não.
porque até a forma como aconteceu a abolição da escravatura, ela foi bem curiosa. A Inglaterra estava obrigando o Brasil a abolir a escravatura desde o reinado do Dom Pedro I. E quando foi o reinado do Dom Pedro I, foi de 1822 a 1827. Né? 27, não, 29, 1829. São 7 anos de reinado. Quando que foi abolida a escravatura? Quase 60 anos depois. Né? E foi porque a princesa Isabel era fofa, maravilhosa, cuti-cuti? Não, não foi porque ela era fofinha, não. Ela foi porque foi obrigada pela Inglaterra a abolir a escravatura, porque a Inglaterra iria invadir o Brasil. Entendeu? E porque a Inglaterra estava querendo que acabasse com aquilo. E não é porque a Inglaterra também era boazinha, não, viu? Não era também boazinha, não. Ela queria isso por quê? Porque ela estava capitaneando um novo modelo de sociedade, que é capitalista. Ou seja, onde a gente precisava de pessoas para explorar, mas pagando alguma coisa para dizer, não, não é escravidão. Né? E quando os negros foram libertos, foram para onde? Eles foram expulsos. Só que da onde que vieram os negros? Eles vieram roubados, sequestrados da África. A África fica no Brasil? O Brasil fica na África? Não. Então, onde que eles iriam se toda a terra já tinha dono? Para onde que eles iam? Como que eles iam sobreviver? Então, a abolição ela foi tardia e foi totalmente excludente. Assim, vai, se vira, você é livre. Não tenho mais nada com isso. Curiosamente, era mais caro manter um escravo do que ter um empregado. Era mais caro, porque o escravo, a gente vê aqueles casos de que tinha muita violência e tudo mais, mas não era bem assim, não. Era custoso ter um escravo, porque você tinha que alimentar ele, né? E tinha que manter ele, né? Então você precisava de grandes espaços, precisava de bastante comida, porque você não podia deixar um escravo passar fome. Não porque você era bonzinho, você precisava alimentar, porque você precisava da mão de obra dele, né? Claro, tinha a questão das violências que não há o que dizer. Nossa, só me lembro da cena da Chica da Silva, da mãe dela, que eu não quero nem lembrar. Enfim, e entre outras coisas. Então, com tudo isso, o que aconteceu quando eles chegaram à liberdade? Eles tinham que sobreviver. Não tinha mercado de trabalho. Né? Poucos estavam no mercado de trabalho. E óbvio, eles no início, alguns deles, não todos e nem a maioria, óbvio, cometiam crimes, assim como brancos também cometiam, né? E a gente sempre teve uma ideia, né? Como a Edith falou, a gente está enraizado na nossa sociedade, que é a ideia de que o negro ele é um agressor em potencial, né? Basta ver o teste da boneca, né? Depois eu vou passar para vocês o link do teste da boneca para vocês verem. Pode falar, Elid. Não, a gente precisa frisar bastante que a violência contra a mulher não é somente o estupro. A mulher, quando é agredida, ela é julgada. Eu já ouvi pessoas dizer, por que não larga? Apanha porque gosta de apanhar. Deveria ter largado, não ter deixado chegar a esse ponto. Eu conheci uma pessoa antiga que sentia vergonha de dizer que tinha sido agredida e falava para as pessoas que tinha sido a manivela do poço que tinha marcado o rosto dela, e não, tinha sido seu marido. Então, assim, as mulheres ainda sentem vergonha de dizer que são agredidas. Elas não podem, não devem sentir vergonha, porque a vergonha é de quem faz. Então, assim, isso também é uma violência da sociedade que aponta o dedo sempre para a mulher. O dedo é sempre apontado para a mulher. Ninguém quer se meter, é difícil quem se mete, é difícil quem quer ajudar.
E isso só vem aumentando. E agora dizem, eu não acredito nisso, que a culpa é da pandemia. Não, um agressor é sempre um agressor, com pandemia ou não. É isso. Ele já era um agressor, não foi a pandemia que causou. Estou saindo. É verdade, a pandemia não transformou, não criou agressores. Eu diria outra coisa, ele potencializou, porque você está mais preso dentro de casa. Mas é isso mesmo. Para isso, a gente tem o que chamamos de PPAA, né? Políticas Públicas de Ações Afirmativas. Antes de eu falar nisso, eu ler aqui o da Neide que ela colocou. A gente falou, é verdade, vou me pintar de branca. Já fiz no banco. No banco eu já não sei, já perdi o fio da meada, tá bom? Depois você me conta aí o que foi no banco. Ah, já tirei quase tudo, né? Da pessoa lá aprender. Curiosamente, parece mentira que eu vou dizer, mas é verdade. Os seguranças de banco, eles não podem parar uma pessoa, né? Não podem parar uma pessoa com aquela máquina, não podem. Ele bloqueia automaticamente, né? O que acontece algumas vezes é que eles podem não desbloquear, que é o que acontece com aquele aparelhinho. Eles podem não desbloquear, mas ele não bloqueia. Então, se bloquear a porta, é porque realmente tem alguma coisa de metal. Mas ele não simplesmente olha a pessoa e bloqueia. A Neide colocou assim, nossa, por isso que tem pessoas que dizem que as histórias têm muitas mentiras. Muita mentira, muita, muita. As pessoas, histórias, são contadas aquilo que a gente quer, né? Vê se alguém fala muito sobre tudo que a Igreja Católica fez. Não tem ninguém falando, né? A Claudinha colocou, é verdade, só vê a tona que sempre esteve lá. Então, políticas públicas de ações afirmativas são políticas empreendidas pelo governo com o objetivo de corrigir paliativamente desigualdades raciais e, consequentemente, sociais presentes na sociedade acumulada durante os anos. Então, são adaptar as oportunidades, tornando-as justas. Uma das políticas públicas de ações afirmativas mais famosas são as cotas. E é o mínimo que eu posso dizer. É o mínimo que tem que existir. É o mínimo. Então, mínimo. Mínimo. Outra coisa é saber acolher a pessoa independente da sua cor. Senão a gente vai ter ainda muitos George Floyds morrendo por aí. E isso não pode acontecer. Bom. Uso e tráfico de drogas, né? Voltando especialmente para a questão da adolescência, né? Então, possíveis fatores da cultura do consumo e venda de drogas. Primeiro, a escassez de opções no mercado formal de trabalho, isso é verdade, né? Basta ver que para você ter um primeiro emprego, você tem que saber, de cara, com 15 anos, saber ter carteira de habilitação B há 5 anos, ser pós-graduado em três faculdades, em 3 cursos, tem que saber falar inglês, francês, espanhol, italiano, japonês e chinês, russo opcional, né? Tem que ter primeiro emprego, tem que ter experiência de pelo menos 15 anos numa empresa do mesmo segmento, né? Então, realmente, né? Escassez de opções de mercado formal de trabalho. Então, se alguém te oferece para você ganhar dinheiro, de viver numa sociedade capitalista, você vai trabalhar. Ainda mais um adolescente que está em formação social. Lembra que eu falei agora há pouco da questão da afetividade? Isso também conta, né? A ilusão de ganho fácil, porque o ganho de fato é fácil, mas a consequência é difícil. A identificação juvenil em torno do consumo de drogas, porque os jovens acabam se viciando muito porque dá um barato louco, né? Participação em grupos criminosos, ou seja, vai muito em conta aquilo que eu havia falado, da afetividade, ou seja, está fazendo parte de uma microsociedade, então é a questão do pressentimento. A busca de prazer e fuga da realidade, porque quem se envolve com drogas e o tráfico, ou até mesmo crime, teoricamente, tem uma vida que ele não gosta. Isso eu estou dizendo, inclusive,
a questão de gente bem nascida, com dinheiro, né? Vamos pegar como caso aqui a Suzane von Richthofen, né? Por que ela se encantou com a vida dos irmãos Cravinhos? Porque ela era teoricamente bem nascida, tinha tudo o que queria. Já os irmãos Cravinhos, não. Né? O namorado dela não tinha. E aquilo, quer queira ou não, fascinava ela porque ela via um tipo de afetividade entre eles que não existia na sua casa. Então faltava algo, mas tinha algo que era muito melhor que ela procurava, né? E é óbvio, a dependência química, que é o fator de saúde pública, né? Porque a criança, a adolescente, quando eles usam drogas, eles querem mais, eles não têm dinheiro. Então eles acabam trabalhando para o tráfico, né? Os efeitos do consumo e tráfico de drogas na adolescência são dois, óbvio. Primeiro, organismo biológico e organismo social. O biológico é o que a gente já sabe, que é alterar o funcionamento cerebral, que são substâncias depressoras, estimulantes, alucinógenas, diminuição da atividade neural, que dá um certo barato, né? Tudo isso. E, óbvio, o organismo social, que são índices elevados de mortes violentas, gestação de uma cultura juvenil guerreira e evasão escolar, porque a escola combate isso para que todo mundo até lá. Então, esses são os dois efeitos do consumo e tráfico de drogas na adolescência, né? Organismo biológico e social. Dúvidas, contribuições, querem falar algo? Desculpe, esqueci. Vou repetir os atos infracionais na adolescência, né? Nós tivemos dois documentos que falam sobre esses atos infracionais, né? Primeiro, nós tivemos o Código de Menores, lá de 79, ou seja, se eu faço 41, tem 42, faz 42 anos, né? Então, e depois nós tivemos, 11 anos depois, a lei o ECA, né, em 90, que é o que está vigorando até hoje. Em 79, né, com a instituição do Código de Menores, ele trazia uma compreensão focada na criança em situação irregular em atos infracionais, né? Aí eu me pergunto, o que é uma criança em situação irregular? Alguém lembra o que era uma criança em situação irregular? Ninguém lembra? Bom, além disso, tem a criança como objeto de intervenção do Estado, né? Então, eu vou explicar isso porque eu preciso de regular, para poder explicar o irregular, vou depois explicar isso, que é tudo junto. Alguém sabe? Criança em situação irregular é aquela criança que estava andando na rua, simplesmente por estar andando na rua. Ela podia ser recolhida, presa na FEBEM, né? Presa na FEBEM, simplesmente por estar ali, por estar, né? Então, como ela estava solta, não tinha um responsável, ela estava vadiando. Se estava vadiando, o Estado tinha que intervir. Basta lembrar que 79 foi um dos últimos anos da ditadura militar no Brasil, né? Então, isso aconteceu muito, 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 né? E, além disso, a partir disso, 11 anos depois, surgiu o ECA, onde tinha a compreensão da criança enquanto sujeito de direitos, né?
que aí até a FEBEM mudou de nome, mudou para a Fundação Casa hoje, né? Onde os direitos dela, a vida, a saúde, a educação, esporte, lazer, cultura, dignidade, liberdade, convivência familiar e comunitário, né, comunitária. Então, a criança, ela não era simplesmente estava vadiando, ela tinha o direito de ir e vir, ela podia ir, não podia ser simplesmente presa, porque ela estava andando na rua, ela tinha direito a ter uma vivência social, porque ela ainda estava em formação, então, tudo isso precisava ser julgado e tudo mais. E ela tinha ampla defesa, né? Então, o Estado não mais intervia, decidindo o que era melhor ou não. Hoje, tudo era feito, hoje é feito tudo de acordo com os pais e a criança ou adolescente também, né? Os juizados de menores, chamavam assim, equivocadamente, de juizados de menores, porque você parava lá na época da FEBEM e eles que mandavam, decidiam sua vida, né? Hoje não mais isso. Hoje os juizados de menores têm outra conotação. Então, os atos infracionais são condutas descritas como crime ou contravenção penal, né? Isso segundo o ECA, né? E os caminhos de intervenção não é mais recolher a criança para a FEBEM, não. Hoje é advertência, obrigação de reparar o dano, até para poder a criança e adolescente compreenda que existe uma lei de retorno para isso, prestação de serviços à comunidade, para que ele compreenda que ali é um espaço para todos, a liberdade assistida, isso tem muito em escola, né? LA. Você vê que quando você ouve aquele aluno é aluno LA, é um aluno que ele fica ele sai da Fundação Casa para poder ir à escola, né? Ele tem uns momentos fora da Fundação Casa, mas ele precisa obrigatoriamente retornar, né? Regime de semi-liberdade, é mais ou menos o mesmo formato. A diferença é que ele não tem mais ninguém que fique no seu encalço, né? Ele sai de manhã, fica fora, estuda, ou até mesmo no caso do adolescente, se você quiser trabalhar, ele trabalha, e depois retorna para dormir também lá na Fundação Casa. E, óbvio, internação em estabelecimento educacional, onde ele nunca fica para sempre, como ficava antes na FEBEM, né, até os 18 anos. Ele fica durante um tempo, geralmente esse tempo nunca ultrapassa 3 meses, tá? E dentro da Fundação Casa, teoricamente, tem que suprir todas as necessidades sociais do adolescente e da criança. Aliás, é só adolescente a Fundação Casa, né? Diferente da FEBEM. Né? A FEBEM é Fundação Estadual de Bem-Estar do Menor. Né? Só que não tinha nada de bem-estar. O único bem-estar que tem aí é o programa da Fátima. A escola como rede de atendimento e proteção ao adolescente em ato infracional. Então, isso tudo, ele acontece, a escola ela pode receber esses alunos, especialmente de LA, a fim de evitar que eles sejam evadidos, né? Até para poder compensar a questão da defasagem de idade / série, né? E sanar as dificuldades de aprendizagem, ou seja, para que ele não fique desestimulado para ir à escola, e também a combater a falta de identificação com o modelo tradicional de escola. Né? Então, quando a criança teoricamente vai para a Fundação Casa, bem teoricamente, ela tem que ter as mesmas oportunidades que ela teria fora da Fundação Casa. Né? A diferença é que quando ela passa por exemplo, uma LA ou um semi-liberdade, ele precisa ter outras inserções que são feitas por meio da escola. A liberdade assistida, ele vai para a escola, né? Ele sai, se não me engano, sozinho para ir para a escola, tem que obrigatoriamente ir para a escola, e quando ele sai da escola, alguém vem buscá-lo. Alguém da Fundação Casa, para retornar. Então, ele passa a ter os mesmos direitos que ele tinha fora, né? Porque na Fundação Casa não tem uma escola lá, até porque a pessoa fica no máximo 3 meses internada lá, né? Nessas unidades. E aqui em São Paulo, né? Fica no máximo 3 meses. Então, lá tem um conteúdo mais abrangente, onde tem
não tem uma série específica, você faz vários projetos e eles vão realizando, até porque esses projetos precisam ser curtos, né? Não podem durar 6 meses, tem que durar no máximo 2, 1 mês, nem 3 meses pode durar, porque pode ser que você pegue gente no meio, ou que esteja saindo, começando o projeto e ele acaba não concluindo. A ideia é que seja todo mundo embarcado, né? Quando ele vai para a escola, ele já vai ver uma coisa mais específica. Dúvidas? Dúvidas dos dilemas da adolescência? Dilemas ótimos, não? Então, tá bom. Então, gente, por hoje é só de adolescência e juventude no século XXI. Eu vou parar aqui o vídeo para a gente depois passar para o projeto de ensino, tá? Eu vou pedir uns 5 minutos, aí depois a gente retorna, tá? Não precisa nem sair. O que eu quero, quando eu retornar, eu vou pedir para que cada uma de vocês abra o microfone e fale o tema, a problemática que vocês irão trabalhar, tá bom? Então, vamos dar esses 5 minutinhos para respirar um pouco, vocês também, e a gente parte para a próxima, tá bom?